Eles foram jogados no fogo não porque fizeram algo errado, mas porque fizeram tudo certo. 3 jovens hebreus em plena Babilônia se recusaram a se curvar diante da imposição de um sistema que queria controlar o corpo, a mente e a alma. O resultado? Uma fornalha 7 vezes mais quente. Mas o que deveria ser o fim se transformou no início de algo extraordinário. Em Daniel 3, vemos uma história bíblica que confronta qualquer ideia superficial de fé. Deus não livrou do fogo, ele livrou no fogo. Esse é o tipo de narrativa que nos faz repensar tudo sobre oração, identidade, fidelidade e coragem espiritual. O que acontece quando a fé é testada ao máximo? E se o milagre não for a saída, mas a presença? Ao longo deste conteúdo, você vai entender por que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego não é só um registro antigo, é um espelho para a nossa geração. E se você quer continuar mergulhando em histórias como essa, que revelam o poder de Deus de forma nada óbvia, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum episódio. A Babilônia era o centro do poder mundial na época. Nabucodonosor, o rei, havia conquistado Jerusalém, deportado os jovens mais promissores e tentava agora apagar a identidade deles, moldando-os à cultura pagã. Entre esses jovens estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, personagens bíblicos que, mesmo sob forte pressão, mantiveram sua fé inabalável. A história bíblica se desenrola numa terra estrangeira, diante de um rei tirano que exige adoração a uma estátua de ouro, símbolo de idolatria. É nesse cenário que se desenha uma das maiores demonstrações de fé da Bíblia. Quando se recusaram a se prostrar diante da estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram por rebeldia cega. Eles sabiam exatamente no que criam. Disseram com firmeza: nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim não nos curvaremos. Essa oração, que nasce da convicção e não da conveniência, ensina algo profundo. Fé verdadeira não exige prova, ela caminha, com ou sem resposta. Essa confiança é o que sustenta a identidade em tempos de crise. Hoje, a estátua de ouro pode ter outras formas: necessidade de aceitação, pressão social, medo do cancelamento, tentação de se moldar ao que é mais fácil. Ainda assim, a essência da escolha permanece. Oração com fé não é sobre barganha com Deus, é sobre afirmar com o coração: mesmo se não acontecer como espero, eu não mudo quem sou. Isso é viver com a mesma firmeza que os jovens na fornalha demonstraram. A identidade deles não estava presa à posição, ao reconhecimento ou ao que poderiam perder. Eles já sabiam que eram filhos de Deus. Por isso não precisavam da aprovação do rei, nem do favor da Babilônia. A oração deles era o reflexo de uma fé treinada em secreto de quem já tinha o coração alinhado com o céu. E isso, por si só, já era um milagre diante da pressão de um império inteiro tentando apagá-los. Existe uma lição clara aqui. Não se trata de estar livre do medo, mas de não ser dominado por ele. A coragem daqueles jovens não nasceu do cenário, mas da certeza de quem os acompanhava. Quando a fé está enraizada, ela grita mais alto do que as ameaças. O fogo pode até estar aceso, mas quem ora com fé aprende a andar em direção a ele sem perder a passo. Vale notar também a força do coletivo. Eles não estavam sozinhos diante da fornalha. 3 jovens firmes, sustentando uns aos outros, com a mesma fé, a mesma voz e o mesmo não à idolatria. Isso nos mostra como é importante caminhar com quem compartilha da mesma convicção. Quando a pressão aumenta, ter ao lado quem ora junto faz toda a diferença. É como andar com escudos unidos em vez de se lançar sozinho na batalha. E o mais surpreendente de tudo é que eles não oraram pedindo livramento explícito, eles não colocaram condições. Foi uma oração de entrega total, um tipo de fé que o mundo pouco conhece, mas que transforma qualquer história bíblica em uma aula viva sobre confiança. Quando a identidade está firme, a oração não é uma estratégia de fuga, é uma declaração de fidelidade. A coragem deles foi tão absurda que mal dava para imaginar o que viria depois. Porque quando a oração nasce dessa fidelidade crua, algo acontece e Deus responde de um jeito que não dá para prever. A resposta de Deus não vem como espera, ela vem como presença. E é justamente aí que a história começa a pegar fogo, literalmente. Aquela cena parecia fora da lógica.
Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquele tempo, olha para a fornalha ardente e vê não 3, mas 4 homens caminhando no fogo. E o mais intrigante, sem correntes, sem medo e com a presença de alguém com aspecto de filhos dos deuses. Isso muda tudo, porque a resposta de Deus à oração não foi escapar do fogo, foi caminhar junto dentro dele. Muita gente espera que Deus atire das situações difíceis, mas a história bíblica nos mostra algo diferente. Deus pode sim livrar do sofrimento, mas muitas vezes escolhe revelar sua presença no meio dele. A oração desses jovens foi atendida, não com fuga, mas com companhia. E isso, por incrível que pareça, vale mais do que livramento, porque no fogo da vida, o que mais sustenta é saber que não estamos sozinhos. Pensa na profundidade disso. Deus não mandou anjos, nem deu uma saída secreta. Ele entrou no fogo. Isso revela um aspecto poderoso da oração. Ela não é só um pedido, mas uma porta para a comunhão. Quando oramos com fé, não estamos apenas buscando soluções, mas encontrando um Deus que escolhe estar presente mesmo quando tudo ao redor queima. Isso muda a maneira como enfrentamos a vida. Na história bíblica, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Não porque Deus falhou, mas porque a fidelidade daqueles jovens incomodou o sistema. E o que acontece? Deus não reduz o fogo, ele se mostra no meio dele. Isso ensina que a oração não muda só as circunstâncias, ela muda a nossa percepção de quem está com a gente no meio delas. E perceber essa presença redefine o que é vitória. Quantas vezes oramos esperando uma intervenção e ignoramos a presença que já chegou? O silêncio de Deus, às vezes, é a forma mais poderosa de resposta. Ele está lá, caminhando ao lado, mesmo quando tudo parece perdido. A oração dos jovens na fornalha era uma declaração de fé, mas a resposta foi uma manifestação de relacionamento. Deus não assiste de longe, ele participa. Não há como ignorar o impacto espiritual dessa cena. O 4º homem no fogo representa mais do que livramento. Representa aliança. Um Deus que não abandona no dia mau. Em vez de apagar a fornalha, ele decidiu aquecer a fé. Isso nos ensina que, quando oramos com fé e confiança, devemos estar atentos ao quem está conosco, e não apenas ao como sairemos dali. É justamente nessas horas de fogo intenso que muitas pessoas descobrem o valor real da oração. Não é uma formalidade, é um fio de ligação com a eternidade. Enquanto o mundo busca conforto imediato, a fé ensina a encontrar força na companhia divina. A presença de Deus não depende de sentimentos, ela se manifesta em cada passo, mesmo quando o chão está em brasas. E o mais surpreendente, aquele que o rei viu andando no fogo não era um prisioneiro, era um visitante divino. A oração dos jovens trouxe à tona algo que o império não esperava ver. Deus não apenas responde, ele aparece. E quando ele aparece, tudo muda. Mas o que vem depois disso, aí é outra dimensão de milagre que ainda vai se revelar. Nem o fogo conseguiu deixar rastro. O texto bíblico é claro. Nem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça nas roupas. Isso não é apenas livramento. É proteção sobrenatural. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, achando que, quanto mais calor, mais submissão. Mas diante da fé dos jovens na fornalha, Deus decidiu mostrar que seu poder não se limita às leis naturais. E o mais curioso, Deus não impediu que eles fossem lançados no fogo. A oração foi respondida não evitando o problema, mas anulando seu efeito. Essa história bíblica nos lembra que a fé verdadeira não exige explicações, só exige confiança. É como andar no meio da tempestade sem se molhar, porque quem caminha com Deus tem cobertura invisível. A identidade deles não foi corrompida nem pelo fogo. Quantas vezes as pessoas pensam que Deus não respondeu porque a coisa ficou feia? Mas o livro de Daniel mostra que mesmo quando tudo parece desandar, o céu continua no controle. A proteção divina não é a ausência de perigo, mas vitória dentro dele.
Oração com fé nos leva a um lugar onde a lógica falha, onde a presença de Deus neutraliza até o impossível. É importante perceber que o livramento foi completo. Não houve dano parcial, nem sequelas emocionais ou físicas. Isso nos mostra que a intervenção divina é detalhista. Ele não apenas livra do mal, ele restaura, preserva e honra. Por isso, quando você ora, não ore pequeno. Ore com fé de quem sabe que serve ao mesmo Deus que protegeu Daniel e seus amigos com tamanha precisão. Esse tipo de história bíblica nos confronta com a seguinte pergunta: será que confiamos em Deus só quando as circunstâncias estão sob nosso controle? Os jovens na fornalha foram até o fim, sem saber o final. E mesmo assim, não hesitaram. A fé deles os levou a orar não pedindo para sair, mas para permanecer firmes. E quando essa oração sobe, o sobrenatural desce com força. É como se Deus dissesse: podem lançar no fogo, mas quem define o efeito sou eu. Isso muda tudo. Daniel e seus amigos entenderam isso. Não é sobre evitar o fogo, mas sobre sobreviver a ele ileso. Quando alguém caminha nessa dimensão de fé e oração, o mundo percebe, porque a diferença é visível. Não é sobre aparência, é sobre essência preservada. Essa proteção sobrenatural também serve como sinal, um testemunho vivo. Aqueles que estavam ao redor viram que algo fora do comum tinha acontecido. O rei, os conselheiros, os soldados, todos ficaram em choque. E isso mostra que, às vezes, Deus te protege não só por amor a você, mas para que outros vejam e saibam quem Ele é. A história bíblica vira vitrine do poder divino. E quando o sobrenatural se torna inegável, até os incrédulos precisam se calar. Mas calma, porque esse impacto público da fé vai além da proteção. Existe algo ainda mais profundo prestes a acontecer. O testemunho de quem viveu o impossível começa a mexer com a estrutura do império. O fogo não apenas revelou o poder de Deus, mas expôs quem realmente reinava, mesmo dentro da Babilônia. O próprio Nabucodonosor, que havia exigido adoração à sua estátua, se curva diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É impressionante, um rei pagão reconhecendo a soberania de um Deus que ele não servia. A oração acompanhada de fé gera impacto público. Ela não é só resposta individual, é um testemunho coletivo. Isso mostra que, muitas vezes, Deus permite o fogo para que outros vejam o que ele pode fazer. Os personagens bíblicos não pediram palco, mas a fidelidade deles os colocou no centro da cena. Quando alguém se mantém firme em oração, mesmo diante da ameaça, acaba se tornando uma vitrine do poder de Deus. A história bíblica ganha eco quando ela sai da caverna da fé pessoal e explode como testemunho visível. E olha que curioso, o mesmo rei que mandou aquecer a fornalha agora declara que não há outro Deus que possa livrar como aquele. Isso não nasceu de um argumento teológico, nasceu de um livramento visível. Por isso, nunca subestime o impacto da sua fidelidade. Gente que nunca leria uma Bíblia pode acabar lendo a sua vida e ver nela o reflexo da presença de Deus. O testemunho público não exige microfone, exige coerência. Os jovens não pregaram, eles viveram, e isso falou mais alto do que qualquer discurso. Em tempos onde palavras são baratas, atitudes como a deles viram verdadeiros gritos de fé. A oração com identidade não busca aplauso, mas revela propósito. E quem vive com propósito sempre impacta quem está ao redor. Isso também mostra que Deus transforma cenários hostis em palcos de glória. A fornalha era símbolo de punição, mas virou altar de reconhecimento. O próprio império foi obrigado a rever seus decretos diante da manifestação divina. A fé dos jovens na fornalha gerou uma mudança de cultura. Quando a oração é feita com fé e coragem, ela reescreve até as normas dos poderosos. Perceba que a história bíblica não apenas exalta a coragem dos personagens, mas o efeito que essa coragem provocou nos outros. O rei viu, os oficiais viram, o povo soube, e tudo isso nasceu de uma simples decisão: não se curvar.
Isso mostra que a resistência espiritual, mesmo silenciosa, tem um volume que ecoa longe. Deus transforma a fé em influência. Se hoje você sente que ninguém está vendo sua luta, lembre-se, o público pode não estar presente no começo, mas estará no fim. A fé que ora em secreto, cedo ou tarde, será evidenciada em público, e não para exaltar o indivíduo, mas para glorificar o Deus da Bíblia, o mesmo que agiu na fornalha. Oração sincera e fé constante sempre encontram uma forma de alcançar o mundo ao redor. E quando até os reis reconhecem quem Deus é, algo maior começa a acontecer, porque o testemunho não para por aí. Existe um outro fruto que nasce quando alguém ora com coragem e permanece fiel, uma força interior que resiste à pressão, não importa de onde ela venha. Eles estavam cercados por uma cultura que pressionava por conformidade. A Babilônia não exigia só obediência política, ela queria a alma. Era uma tentativa de apagar a identidade dos jovens judeus e substituí-la por outra, moldada nos valores do império. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem eram. E é exatamente isso que a oração faz. Fortalece a identidade para resistir à pressão do mundo. O mundo moderno não mudou tanto assim. Ainda há fornalhas, só que invisíveis. Redes sociais, comparações, medo de rejeição. Há um sistema tentando moldar pensamentos, costumes e até crenças. E quem não ora perde a referência. A história bíblica mostra que, no meio da pressão, a oração com fé ajuda você a lembrar quem você é. E mais importante, de quem você é. A pressão da Babilônia não era apenas cultural, era espiritual. O império queria calar a verdade e promover idolatria. Mas os jovens não cederam, porque tinham raízes. A oração os mantinha conectados com o céu enquanto viviam no caos da terra. Essa conexão invisível fez deles inquebráveis, mesmo quando todos os outros já haviam se curvado. É isso que a fé viva produz. Dizer não quando todos dizem sim exige algo que não vem da força humana. Vem do secreto, da intimidade, da convicção construída em oração. Essa força espiritual não se compra, se cultiva. Por isso, quem quer resistir ao mundo precisa desenvolver uma rotina de oração real, profunda e constante. Não precisa ser longa, mas precisa ser sincera e cheia de fé. A história bíblica nos confronta com um espelho. Será que temos resistido às pressões modernas ou temos nos curvado sem perceber? A oração é mais do que um pedido. É um lembrete diário da nossa missão e propósito. Daniel e os jovens na fornalha resistiram porque oravam, antes da crise. Não esperaram o fogo começar para buscar a Deus. Eles já estavam preparados. Resistir ao mundo não é sobre gritar contra ele, é sobre não se deixar moldar por ele. A Bíblia é clara, não vos conformeis com este mundo. E como fazer isso na prática? Enraizando-se em oração, conhecendo as Escrituras, fortalecendo sua fé com ações diárias. Isso inclui jejum, leitura bíblica e, sim, amizades com pessoas que também desejam permanecer firmes. A fé que resiste vem acompanhada de discernimento. Os jovens sabiam que aquele ato de se curvar parecia apenas um gesto, mas representava algo muito mais sério. Eles discerniram o espírito por trás do ato, e esse tipo de clareza só vem através da oração. Quem ora com regularidade aprende a ouvir a voz de Deus no meio do barulho. Aprende a dizer não com paz no coração. E é justamente essa firmeza que prepara o terreno para o que virá depois, porque quem resiste hoje será lembrado amanhã. A fidelidade não passa despercebida aos olhos de Deus, e nem aos olhos do mundo. E quando tudo isso passa, vem algo que ninguém esperava: recompensa. Depois da fornalha veio a promoção. Aqueles que estavam prestes a morrer agora eram honrados diante de toda a província. O rei que antes ameaçava, agora recompensava. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperaram na Babilônia. Isso mostra que Deus não apenas nos guarda no meio da prova, mas também nos exalta depois dela, no tempo certo, do jeito certo. Muitas vezes a gente ora pedindo livramento e esquece que Deus é também especialista em restituição. Ele não só te livra do fogo, como prepara uma mesa diante dos que viram você ser lançado nas chamas. Daniel e seus amigos provaram isso. A fidelidade deles resultou em reconhecimento público, honra e influência. A oração com fé nunca volta vazia. Ela abre portas que nenhum império pode fechar. E olha o detalhe, eles não buscaram recompensa, buscaram permanecer fiéis. Mas o céu não esquece quem não se curva.
Deus tem um jeito silencioso de fazer justiça. Ele transforma os que foram humilhados em referência. Eles não só sobreviveram, prosperaram. Isso é mais do que um final feliz. É um sinal de que Deus recompensa quem permanece com Ele até o fim, mesmo quando ninguém vê. Mas há algo ainda mais importante do que qualquer promoção. É entender que o verdadeiro livramento não é apenas sair da fornalha ileso, mas sair dela transformado. O fogo não apenas revelou a presença de Deus, mas também forjou a fé dos jovens. Isso nos aponta para algo maior. Existe uma recompensa eterna reservada para aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor da fornalha. Você pode estar no meio de um fogo agora, pode estar cercado de pressões, medo, solidão, mas da mesma forma que Deus esteve com eles, Ele quer estar com você. E não apenas para te livrar de situações difíceis, mas para te oferecer algo eterno, a salvação. Jesus é o quarto homem na sua história. Ele entra no fogo com você, mas também te convida a viver com Ele para sempre. A história bíblica desses jovens é um retrato do Evangelho. Eles foram lançados no fogo por não cederem à idolatria e foram salvos por uma presença divina. Essa mesma presença continua viva hoje. Jesus não quer só ser uma referência espiritual distante, Ele quer ser o salvador da sua vida, aquele que entra no seu caos e te conduz à restauração, propósito e vida eterna. Você pode conhecê-lo hoje, exatamente onde está. Não precisa esperar a vida melhorar, não precisa entender tudo, precisa apenas abrir o coração. Assim como os jovens na fornalha confiaram, você também pode confiar. Eles não sabiam o fim da história, mas sabiam em quem criam. E esse mesmo Deus, revelado em Jesus, está pronto para escrever uma nova história com você. E quando você aceita andar com Ele, algo acontece. Até as perdas começam a fazer sentido. O que era trauma, vira testemunho. O que era cinza, vira beleza. E como os jovens da história bíblica, você descobre que no fim de tudo, Deus não apenas livra, Ele recompensa com algo que o mundo jamais pode dar. Chega um ponto em que resistir ao fogo da vida sem Jesus simplesmente não é mais possível. A fé dos jovens em Daniel 3 não veio da força deles, veio da confiança em um Deus real, presente, pessoal. Eles não venceram porque eram fortes, mas porque sabiam em quem estavam firmados. E essa mesma presença que entrou na fornalha com eles, hoje está batendo à porta do seu coração. Talvez você tenha tentado resistir sozinho por muito tempo, tentou ser forte, tentou manter o controle, tentou suportar, mas agora é hora de parar de tentar vencer pelas suas próprias forças e aceitar o único que pode te livrar de verdade, Jesus. Entregue sua vida a Ele hoje, não apenas para fugir do fogo, mas para viver com sentido, com paz e com salvação. E se essa mensagem te tocou, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui, além de aprender sobre a Bíblia, você vai aprender a andar com Jesus, todos os dias, em cada estação.